Vamos lá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre mulher líder de equipe. Que coisa boa! Sejam muito bem-vindos. Compartilhar aqui a live com algumas meninas. E bora começar. Vamos começar. É isso aí. Quase não consigo entrar. Quase não consigo entrar, tentando aqui entrar no YouTube. Boa noite. Então vamos lá, vamos começar a nossa live. Mulher líder de equipe é o nosso 11º tema, nosso penúltimo tema do ano da série Você por Inteira. A série Você por Inteira. Deixa eu abrir aqui a apresentação para ver se ela vai. Vamos lá. Sejam muito bem-vindas. Vamos entrando, meninas. Os imprevistos acontecem, né? Que é para deixar a gente um pouquinho desanimada, mas eles fazem parte. E a gente segue a si mesmo com os imprevistos. Depois, o que eu faço? Eu pego essa gravação aqui do Instagram e faço meu vídeo lá pro YouTube. Tá certo? Então, vamos lá. Muito boa noite. Sejam muito bem-vindas. Hoje o nosso tema, ele tá com base lá na Mulher de Provérbios 31, nos versículos chaves 11 e 28, seu marido confia nela e ela nunca ficará pobre, os seus filhos a respeitam e falam bem dela, o seu marido a elogia. E ele diz, muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. Coisa boa, né? Esse é o 11º tema, Mulher líder de equipe, o 11º tema da série Você por Inteira. Então, nós já falamos alguns temas aqui durante o ano, tá certo? Nós já trabalhamos alguns papéis da mulher com base na Mulher de Provérbios, nós já trabalhamos mulher filha de Deus, mulher líder de equipe, líder de equipe é hoje, né? Mulher líder de si mesma, mulher empreendedora, administradora, filha de seus pais, mulher amiga, mulher esposa, mulher mãe, mulher avó, voluntária, hoje líder de equipe e o nosso último encontro, que será, eu vou falar aqui a data para vocês que eu não me lembro ao certo, mas deixa eu ver aqui qual é o nosso último dia. Nosso último dia vai ser no dia 16 de dezembro com o último tema da série Mulher Mentora, tá certo? Então vocês estão convidadas para estar aqui comigo. Quem sou eu? Para quem não me conhece, eu sou Silvia Mota, eu tenho 50 anos, 51 na verdade, fiz semana passada dia 26, né? Uma alegria, graças a Deus, por mais um ano de vida, por mais experiências a viver neste novo ciclo. E eu tô aqui toda de amarelo, em homenagem ao nosso Brasil, que hoje não ganhou, mas enfim, a gente como torcedora brasileira, estamos aqui firme e forte a caráter, tá certo? E também fazendo a ponte ao tema de hoje, né? Nós vamos falar sobre mulher líder de equipe, fazendo uma analogia aos Jogos da Copa, né? Um aprendizado aos Jogos da Copa. Então, eu tenho 51 anos.
Sou filha de Deus, esposa do Alexandro, mãe do Henrique. Minha formação e experiência em marketing estratégico e gestão de pessoas há mais de 20 anos, ajudando a formar líderes. Há 5 anos como mentor e coach na área de desenvolvimento pessoal. Minha gratidão aqui por você estar aqui, tá certo? Deixa eu distribuir mais alguns convites por aqui. Na nossa sexta-feira, sextou, né, gente? Que coisa boa! Sextou! Muito bom! Então vamos lá, vamos continuar. Eu trabalho na área de desenvolvimento pessoal, minha linha editorial é praticamente neste segmento que envolve, acima de tudo, o nosso conhecimento de nós mesmos, a entendermos nosso propósito no mundo. Esse autoconhecimento é para que nós tenhamos uma consciência para uma mudança comportamental de atitude que nos faça evoluir a cada dia, para que nós possamos ser nós mesmas dentro da nossa própria essência de mulher, tá certo? E assim saber também empreender nos projetos que nós lideramos. A metodologia que eu utilizo é a ciência, primeiramente a ciência de Deus que está na Bíblia. Pesquisas científicas são muito bem-vindas sobre neurociência, sobre programação neurolinguística, coach, pesquisas de marketing, comportamento de compra, enfim. A minha experiência empírica eu sempre trago aqui junto. Olá, Adriana, bem-vinda! E depoimentos das participantes também, tá? Então, vocês são muito bem-vindas aqui hoje na minha live. O evento é online e o nosso próximo encontro, como eu falei, é dia 16 de dezembro com o nosso último tema, Mulher Mentora. Tá certo? Então, vamos recapitular um pouquinho sobre o nosso tema do mês passado, que nós falamos sobre mulher voluntária, né? Quando nós falamos de trabalho que normalmente nos motiva, né? Muita gente vai dizer que é o dinheiro, né? Mas o dinheiro, ele não é a razão de tudo na nossa vida. Muito pelo contrário, principalmente quando ele não vem, né? Nós não podemos basear nossa vida, nossa motivação em função do dinheiro. É preciso entender que existe um significado muito maior por detrás do nosso trabalho, por detrás daquilo que nós entregamos, por detrás da figura de mãe, da figura de filha, da figura de esposa, de mãe, de profissional, de família, até de empresa, tá certo? De instituição, para que a cultura do voluntariado ela seja proliferada. E na verdade a maior satisfação que nós temos em prestar um trabalho é realmente pelo prazer que nós temos de ser útil para alguém, né? Sobre aquele trabalho que nós ofertamos, sobre aquele trabalho que nós entregamos. O dinheiro é bom? Mas ele não é o principal motivador de nós efetuarmos um bom trabalho, né? Mas sim saber que você entregou um trabalho com excelência para alguém, que você foi útil para alguém. Então, nós falamos sobre 3 indicadores de como nós estamos, de quando saber se nós estamos sendo uma pessoa voluntária, né? Fazendo o nosso trabalho, sendo útil, na verdade, na nossa casa, sendo útil no nosso trabalho, com o nosso cliente, com os nossos funcionários, independente do ganho financeiro. Então, o primeiro ponto que nós trabalhamos aqui é que quando nós nos conhecemos na nossa identidade, né? A gente sabe que nós estamos entregando um trabalho com qualidade, não pela troca do dinheiro em si, mas saber que você está fazendo o seu melhor e que existe um propósito além do dinheiro que você recebe de volta, tá certo? Você está se evoluindo na sua função, prestando um trabalho e aquele também que recebe, assim como também nós recebemos um trabalho de alguém, tá certo? O primeiro ponto é nos conhecer mesmo sobre quem somos para poder entregar um trabalho com excelência. Aí nós falamos também sobre 10 perguntas poderosas para a gente poder se conhecer. Então essa live está gravada no YouTube e você pode assistir lá. O segundo ponto, né, a segunda provocação foi quando eu aprendo a desenvolver uma escuta eficaz, a gente consegue entender necessidades alheias para poder saber oferecer a solução, que é o terceiro ponto, a terceira provocação, saber oferecer o remédio, né? Quando nós estamos doentes, o que nós fazemos? Nós
tomamos o remédio para que nós possamos nos curar. E em relação ao trabalho prestado, a mesma coisa. Então, você fica sensível para escutar, desenvolve uma escuta eficaz para poder, então, entregar a solução, entregar o remédio que o seu cliente está pedindo, tá certo? E aí isso vale tanto para o seu trabalho profissional quanto para o seu trabalho voluntário, tá certo? Para desenvolver isso com excelência. Então, essa live está gravada no YouTube Mulher Voluntária, você pode assistir lá, tá certo? Com Silvia Mota, Desenvolvimento Pessoal. E hoje o nosso tema está com base em Provérbios 31, 11, 18. O seu marido confia nela e ela nunca ficará pobre. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela. O seu marido a elogia. E ele diz, muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. Então, nós vamos trabalhar em cima deste versículo, tá bom? O que torna uma equipe eficiente, né? Essa é a nossa pergunta. O que torna uma equipe eficiente e eficaz, né? Eficiente naquele trabalho no presente, um trabalho com excelência, né? A eficiência está muito ligada no presente e a eficácia está muito ligada para o futuro, né? Você manter aquela qualidade do seu trabalho, enfim. Mas o que torna uma equipe eficiente e eficaz, né? É a sincronização do trabalho em conjunto que cada um desenvolve. Ou seja, os acordos, as divisões que são feitas de modo que um não interfira no trabalho do outro, no espaço do outro, mas que de um modo geral todos saem ganhando, tá certo? Isso é o que torna uma equipe eficaz. Então, avaliando uma partida de futebol, hoje teve jogo do Brasil, né? Eles trabalharam em equipe, mas não conseguiram trazer o resultado, mas não deixaram de trabalhar em equipe. Então, avaliando uma partida de futebol, todo mundo, né? Todos os jogadores, eles têm noção das técnicas, né? Das regras do jogo. Não, as noções básicas do jogo, todos eles sabem. Só que na hora de pôr em prática, cada um contribui conforme aquela habilidade que foi treinado, tá certo? Que cada jogador foi treinado e foi direcionado para fazer, né? Um zagueiro, normalmente, ele não sai lá no campo do campo da sua defesa, né? Defendendo o seu gol para ir atacar, né? Salvo algum momento em que acontece um escanteio lá no campo adversário, que ele sai da sua posição para ir lá tentar cabecear, porque ele treinou muitas, né, cabeçadas, então ele vai lá tentar um gol, mas logo que ele tenta esse gol, ele já volta lá para sua posição de zagueiro, tá certo? Ou seja, cada um tem a sua posição. Então, são esses acordos, são essas divisões do trabalho a ser feito que formam o trabalho em equipe, né? Então, quando nós fugimos desses acordos, quando nós fugimos desses acordos pré-estabelecidos, normalmente nós prejudicamos o grupo inteiro, tá certo? Concordam? Então, ao exemplo da mulher ideal de Provérbios 31, que é o nosso estudo base desta série, ela não era ideal porque ela fazia tudo, tá certo? Mas porque ela tinha a sabedoria de pedir ajuda e de saber dividir o trabalho. Ela fazia isso para que todos pudessem contribuir. Então, ela não era ideal porque ela fazia todo o trabalho, tá? O bom líder, ele faz isso, ele sabe delegar, tá certo? Você sabe delegar? Você consegue delegar com facilidade, né? Você pode me dizer, Silvia, mas eu fico sobrecarregada, eu fico exausta, ninguém me ajuda, eu tenho que fazer tudo sozinha, enfim. Se você não está conseguindo delegar, se você está sobrecarregada, provavelmente é porque não está havendo acordos, tá certo? Não está havendo acordos na divisão do trabalho, né?
ou esses acordos estão sendo quebrados de alguma forma. Talvez ainda você quer ser vista como uma mulher maravilha, que dá conta de tudo, que faz tudo, né? E muitas vezes quando nós estamos nessa posição de mulher maravilha, que quer dar conta de tudo, é porque nós queremos ser reconhecidas pelo que nós fazemos, tá certo? Só que o trabalho em equipe não funciona assim. Uma mulher que ela lidera a sua vida, que ela entende que todo mundo tem que contribuir, ela divide o trabalho para que ela mesma não fique sobrecarregada e mais para que todo mundo faça um pouquinho, tá certo? Então você precisa aceitar que você não é poderosa nesse sentido de dar conta de tudo. Você é poderosa na sabedoria de conduzir pessoas, tá certo? Ai, que barulhada aqui. Deixa eu fechar um pouquinho essa janela. Barulho aqui na janela. Mudei de apartamento e aí o barulho da rua vem todo pra cá. Então, aí surge a pergunta, então como que eu posso contribuir, tá certo? Da minha parte, aí vem a pergunta, né, do desafio do tema de hoje, mulher líder de equipe. Como que nós podemos contribuir da nossa parte para que os nossos projetos, ou seja, para que os projetos que nós escolhemos viver como mulher, eles funcionem de uma forma sincronizada, num trabalho em equipe harmonioso, a longo prazo, como nós almejamos, né? Viver nesses projetos. Como fazer isso? Então, aqui sim, eu trago, né, 3 atitudes práticas, né? Fazendo analogia ao futebol, à Copa do Mundo, que é o momento em que a gente está vivendo, para a gente entender um pouco sobre este trabalho em equipe, certo? Fazer com que os nossos queridos que estão à nossa volta contribuam conosco de uma forma sincronizada e harmoniosa, tá certo? Então, eu vou compartilhar 3 atitudes e a primeira a gente já vem falando há um bom tempo aqui, que é sobre se conhecer, certo? Nos conhecer na nossa identidade. Nós vamos continuar falando sobre a importância de nos conhecermos, né? Fazendo uma analogia hoje com um jogo de futebol. Quem é você, então, dentro da arena de cada projeto que você decidiu atuar e contribuir para dar certo, né? Você precisa saber quem é você dentro da arena de cada projeto, ou seja, que projetos? Seu projeto casamento, projeto família, projeto profissão, o projeto social. Quem é você? Quem sou eu? Fazendo analogia ao jogo de futebol, então, quem sou eu na arena de esposa, né? Dentro do casamento. Quem sou eu dentro da arena mãe, né? Da criação de filhos. Quem sou eu dentro da arena do meu trabalho, da área profissional, enfim. Algumas perguntas, elas devem permear para que a gente possa entender cada vez mais quem nós somos. O autoconhecimento nunca foi tão importante para que a gente pudesse ser mais assertivas dentro daquilo que nós queremos viver, tá certo? É muito ruim quando você não é quem você é, ou quando você não pode ser quem você é. É muito mais leve quando nós podemos ser quem somos, tá certo? Não fica tão pesado exercer o nosso papel. Então, deixa eu ver aqui. O Peter Senge, que é um grande líder, um idealista, na verdade, da aprendizagem organizacional, né? E ele é autor renomado do livro A Quinta Disciplina. Ele disse o seguinte, que o aprendizado em equipe é como um processo de alinhamento e desenvolvimento da capacidade da equipe de criar resultados que seus membros realmente desejam. Então, como cristãs, sabendo que nós fomos criadas por Deus, pelo nosso Criador, a pergunta a se fazer, então, dentro da nossa arena de atuação da vida, é entender qual é a minha missão, é entender qual é este meu propósito, né? Porque eu estou aqui, né? Você não está aqui por um acaso. Então, quem sou eu? Qual é a minha missão dentro da família, dentro do corporativo, tá certo? Dentro da área
social? Onde que eu faço parte desse processo? Então, você pode começar a descrever, por exemplo, por que você quer constituir um casamento sólido, tá certo? O mesmo vale se a problemática for no seu negócio ou a área profissional, né? Por que eu estou, qual é a minha missão dentro deste ambiente profissional, tá certo? Todos tenham contribuído de alguma forma, não só na divisão das tarefas em equipe, propriamente dito, como a gente está dizendo aqui, mas todos nós temos a contribuir a forma como somos, nossa personalidade, enfim. Quais os valores quais os valores chaves, dos pontos chaves, vão servir na hora de exercer a resiliência nos momentos de crise, né? São esses valores que fazem com que nós não desistimos, nós criamos uma casca resistente de poder seguir a vida, né? De poder conduzir os nossos projetos sem desanimar. Então, é possível sabermos quem nós somos quando nós buscamos conhecer a Deus, tá certo? Porque foi Ele quem nos fez. E Ele tem um manual certo sobre as nossas vidas, né? Seu manual que está na Bíblia. E lá a gente pode extrair vários provérbios de sabedoria, vários ensinamentos, vários conselhos para poder seguir a vida, tá certo? Aos projetos que nós queremos e que nós desejamos empreender como mulher e que nós empreendemos, na verdade. Então você pode me dizer, Silvia, como que eu conheço a Deus? Eu digo para você, lendo a sua palavra, meditando nela, entendendo o que ela faz sentido na sua vida, tá certo? Todos nós temos uma conexão direta com o Criador, né? Com Deus, porque foi Ele quem nos fez. Ele está sempre disposto a querer saber de nós, a querer nos ouvir. Não somente nós conhecemos a Deus através das Escrituras, né? Nos conhecemos, na verdade, através das Escrituras. Porque conhecendo a Deus, nós conhecemos a nós também. Mas existem também outras literaturas importantes que nos ajudam a nos conhecer sobre quem somos, né? Sobre quem somos não somente mentalmente, mas sobre quem somos biologicamente, enfim. Nós somos, na verdade, aquilo que nós pensamos, né? Em Provérbios fala sobre isso. Cuidado com o que você pensa, porque a sua vida ela é dirigida pelos seus pensamentos. Então, quando eu me conheço, eu aprendo a exercer empatia sobre o comportamento alheio também, sobre o meu próximo, tá certo? E que, na verdade, esses comportamentos são parecidos com meus em fragilidades. O que difere o ser humano do outro é o seu nível de evolução, tá certo? Evolução, maturidade de consciência da sua existência. Isso é o que difere. Então, tem tanta gente buscando se conhecer em tantas questões, em tantas crenças, religião, nas ciências, técnicas profissionais, nas suas posses, até no seu negócio, até em pessoas, no seu cônjuge, nos seus filhos, tá certo? Enfim, não é errado nós buscarmos entendimentos, aperfeiçoamento naquela área que nós estamos empreendendo, né? Querer saber mais sobre como ser uma boa esposa, né? De relacionamento familiar, né? Buscar técnicas para a gente melhorar, se aperfeiçoar na nossa profissão, tá certo? Mas é errado a gente colocar aquilo como a razão da nossa vida, tá certo? Porque não é, né? Tudo aqui é muito passageiro. Saber quem somos em Deus, o Espírito Santo nos ajuda a discernir o que é de Deus, né? Sobre aqui, o que é de Deus, que é uma intenção saudável, do que é desejo egocêntrico humano. Né? Até o momento, se a gente falar sobre ciência, ela não consegue identificar a nossa mente, a mente acoplada ao cérebro, né? Muitos cientistas até querem descartá-la ou ignorar a mente como irrelevante por ser subjetiva demais, né? A mais atual teoria sobre a mente, sobre a subjetividade da mente,
é que, na verdade, ela não passa de uma poluição mental, né? Produzida pelas redes neurais muito complexas que existem no nosso cérebro. Ou seja, todo o resultado de sentimentos que nós sentimos, de alegria, de tristeza, de raiva, enfim, pela subjetividade da mente não passaria de uma poluição mental, segundo a ciência. Ou seja, as emoções elas não deveriam interferir nas nossas tomadas, nas tomadas de decisão se fossem feitas pelo cérebro, porque ele é perfeito em todo o conjunto dele, assim como o nosso corpo, tá certo? Mas nós sabemos que muitos desses cientistas não entendem, né? Que desde que o homem, quando eu falo o homem, o ser humano, ele quis, na verdade, seguir a sua vida sozinho, sem a direção de Deus, o nosso cérebro, a nossa máquina humana, ela deixou de ser perfeita, tá certo? Ela é perfeita no funcionamento dela, mas a forma como nós nos relacionamos não é perfeita por conta das nossas emoções, por conta da nossa mente que é subjetiva, e que bom por isso, não é verdade? Porque aí nós podemos entender que somos limitados, né? Diante do Criador, de Deus que fez todas as coisas. E como a ciência ela não aceita Deus por não ter provas concretas da sua existência, ela não encontra também respostas para a mente subjetiva, pela subjetividade da mente. E se ela não encontra respostas para a mente, que dirá para o espírito, né? E Deus, ele é espírito, né? Como diz a palavra, né? E ele se importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Para adorar em espírito, também sabemos que só é possível com uma mente dobrável, não é verdade? Dobrável aos desejos do corpo. Como Paulo diz lá, né, na sua carta, que nós não lutamos contra armas do mundo, né? Mas contra as potestades que estão aí neste mundo. Então, nosso maior desafio é nos conhecer a nós mesmos para lutar contra os desejos egoístas que prejudicam o todo. Jesus, ao realizar milagres, né, nós sabemos disso, que sua intenção era favorecer o todo, né, e não uma única pessoa. Se você não sabe muito bem como identificar, né, o que precisa de melhoria em você, se buscar um autoconhecimento de você para entender o que precisa de melhoria em você, existem muitas ferramentas do autoconhecimento que podem ajudar você a se descobrir mais sobre você. E uma delas é o Roda da Vida, que é uma das ferramentas que eu aplico nas minhas mentorias. Então, se você quiser receber esta ferramenta, você me manda no chat dizendo: Silvia, eu gostaria de receber a ferramenta Roda da Vida que eu envio para você, tá certo? Para você se conhecer mais. Ela é muito utilizada pelos profissionais de coach da psicologia também, né, o pessoal de RH, para identificar áreas de necessidades de mudança na nossa vida, né? Então, se você tiver interesse, você me pede que eu te envie. Então, o primeiro ponto para a gente poder exercer, né, um trabalho em equipe alinhado de forma sincronizada é buscar nos conhecer cada vez mais sobre quem somos. O segundo ponto é nos atualizar na nossa posição, né? Na nossa posição nas arenas da vida, na arena do casamento, na arena da educação dos filhos, na arena social, na arena profissional, enfim. É diferente dos atletas, que eles têm um tempo curto por conta da força física para poder competir em grandes campeonatos como a Copa do Mundo, por exemplo. Nossa atualização ela está na nossa força, da nossa inteligência mental para poder conduzir projetos a longo prazo, concorda? Então, nós precisamos de tempos em tempos estarmos também nos atualizando no nosso propósito para que ele faça sentido na nossa vida. Na verdade, mesmo os jogadores, né, os atletas,
com um tempo de carreira curto, eles precisam buscar um novo sentido para a vida deles. Isso ocorre com todo ser humano, né? Pessoas, a gente sabe que existem pessoas no final de carreiras, na aposentadoria, que quando se aposentam, eles vivem em profunda depressão, porque não conseguem mais enxergar novas possibilidades de vida, de sentido para suas vidas. E a razão disso é que muitos não se preparam emocionalmente para viver este período, né, de poder desacelerar do trabalho, né? Isso acontece não só com os atletas, com muitos atletas, que inclusive é mais difícil administrar depois da fama, mas com qualquer ser humano. E você, como que você tem se preparado para o seu futuro? A minha pergunta é essa, né? Então, nós aqui em casa, nós estamos nos preparando cada dia mais, porque a nossa fase de pais, né? Aquela fase da arena de pais, de educação de filhos, que o filho depende mais da gente para poder sobreviver, para poder ter as coisas dele, aquela condição financeira, né? Já vai mudando o ciclo. Sabemos que o nosso propósito de mãe, de pai, continua, mas de uma forma diferente depois que os nossos filhos vão embora. Então, eu aqui, o Alex e eu estamos nos preparando já emocionalmente para viver o tempo do ninho vazio, que é um período em que o filho vai embora para construir a sua nova família. Então, aquele período muda, né? A arena, o jogo na arena muda, não mais naquela necessidade da gente estar suprindo ele materialmente, né? Os filhos. Mas agora, porque agora, na verdade, ele vai buscar para ele mesmo, por ele mesmo, o seu suprimento. Mas agora o jogo muda. A partir de mais observação, de mais paciência, né? Para saber aconselhar, direcionar no momento certo o filho, enfim. Já não é mais aquele tempo de você ficar aparando, né, para que o filho não caia, para que ele não se machuque, para que ele tenha todas as suas necessidades supridas. Não é verdade? Mas agora o tempo maior é de observação, é de oração, é de paciência, de exercer também bastante resiliência para saber que as tomadas de decisões que eles têm vão avançar, né? Que eles vão ter um aprendizado com isso. Não é fazer a parte deles, né? Não é fazer a parte deles, porque eles têm que fazer por eles e eles têm que fazer por eles a parte deles, né? Mas nós erramos, na verdade, quando nós não sabemos dizer não para os nossos filhos. Mas é essencial. Então, nós preferimos aprender a dizer não agora para que no futuro nós não soframos com isso. A vida, na verdade, ela é como um jogo de futebol. Terão mais alegria aqueles que acertarem mais gols. E para isso é preciso nos atualizar na nossa posição. E essa atualização depende de cada um, tá certo? Não é me atualizar sobre o que o outro espera de mim, tá certo? Mas o que é melhor para mim. E o melhor para mim está em Deus, né? Está em Deus. E esse, por sua vez, na verdade, quando nós mudamos a regra, quando nós passamos a jogar diferente sobre a mudança, nós estamos também ensinando o outro a se posicionar também numa mudança mais de avanço, tá certo? Numa mudança de avanço, não numa posição de defensiva, mas numa mudança de ofensiva, avançando. Esse é o nosso papel no trabalho em equipe. Quando me atualizo constantemente sobre quem eu sou, tá certo? Então a gente vai se antecipando aos conflitos que vão surgindo durante o decorrer da vida, tá certo? Aprendemos a tomar decisões mais certas, mais assertivas, ajudando os que estão à nossa volta a se atualizarem também na posição deles. Isso, na verdade, é o ID de Jesus, não é verdade?
que está sendo desenvolvido primeiramente na nossa casa. Então, feita aquela análise, né, sobre as questões negativas que estão sabotando a sua mente, e você não está sabendo administrar no seu relacionamento grupal para poder dividir as tarefas, né? Então você traça um plano de ação com pelo menos 3 ações a potencializar o que você tem de melhor, o que você tem de bom. Todos nós temos boas qualidades e elas precisam ser potencializadas, elas precisam ser ressaltadas, tá certo? Então eu crio 3 ações corretivas e otimizo junto com as minhas forças, tá certo? Sabendo que um novo hábito para vigorar, né, pela ciência, ele leva aí pelos estudos científicos, leva em média de 3 a 4 semanas. O Augusto Cury, né, o famoso psiquiatra, ele diz que ninguém vai conseguir trabalhar em equipe se não aprender a ouvir, né? Ninguém aprenderá a ouvir se não aprender a se colocar no lugar do outro. Bom, então, nós falamos aqui das 2 atitudes. A primeira é se conhecer cada vez mais sobre quem somos, para a gente poder melhorar como pessoa a cada dia, avançar como ser humano, né? E evoluir nas etapas da nossa vida. O segundo, nos atualizar, porque uma vez que eu tenho conhecimento sobre quem eu sou, eu preciso me atualizar, eu preciso gerar mudança comportamental, né? Eu não posso ignorar, eu não posso ter um conhecimento, uma consciência e não tomar atitude sobre ela. Eu preciso mudar, tá certo? Pôr em prática isso. Então, a atualização de uma nova versão de nós mesmas. E o terceiro ponto é multiplicar esse conhecimento, né? Então, eu me conheci, eu me atualizei, eu multiplico, né, a minha mudança para outras pessoas. Peter Senge, ainda sobre organização, ele diz que o futuro das organizações e nações dependerá cada vez mais da sua capacidade de aprender coletivamente. Nós não fomos feitos para viver sozinhos, nós fomos feitos para viver coletivamente, né? E Deus já lá na sua palavra já disse que não é bom que o homem viva só, que ia fazer para ele uma adjuntora, né? Uma mulher que o ajudasse e que fosse a sua outra metade, né? Que é a Eva, lá em Gênesis 2:18. Então, Deus já disse que o homem não era bom que o homem vivesse só. E os seres humanos, os especialistas vieram somente a comprovar isso. Então, a terceira atitude é multiplicar o conhecimento, tá certo? Quando sabemos quem somos, nós nos atualizamos na nossa posição, sempre haverá boas novas para compartilhar, um assunto novo para compartilhar, né? As boas novas de Cristo, faz referência a elas. As pessoas erram porque não buscam o conhecimento, né? Lá em Oséias 4:6 fala isso, que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Numa outra versão, na linguagem de hoje, diz que o meu povo não quis saber de mim, por isso ele está sendo destruído, né? Então, o conhecimento que nós precisamos, ele está em Deus. É claro que conhecimento supérfluo, ele não agrega. Na verdade, ele faz com que nós fiquemos com dúvidas, tá certo? E atrapalha de tomar decisão conhecimento demais. Mas o conhecimento que precisamos é estar mais alinhados com o nosso propósito, tá certo? Pelo qual nós fomos feitos para viver em equipe, coletivamente, como diz Peter Senge. Respeitando os níveis hierárquicos, dando sentido às novas vidas, aos projetos que nós nos relacionamos como pessoas. Se você não perceber a posição que você está em cada projeto que você decidiu empreender, você não conseguirá dar o suporte necessário para que o trabalho em equipe funcione de uma forma sincronizada. Aí seja no seu ambiente profissional, em qualquer ambiente que você estiver. Ficará somente naquela posição de defensiva, culpando os outros
pelo que você não consegue promover de mudança em você mesmo, tá certo? Ao contrário, a nossa atitude ela deve ser na ofensiva, naquele sentido de avançar. Ao que nós podemos contribuir com o todo, concorda? Buscar a visão sistêmica que está em Deus sobre nós mesmos. Às vezes nós precisaremos mudar de posição para que aquelas atividades que nós fazemos constantemente não nos enfade. Mas o propósito, a missão, ela continua a mesma, que é beneficiar o todo, que vai beneficiar a mim também. Tá certo? Ele diz, consagre, né, em Provérbios 16, 3 diz o seguinte: consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos darão certo. Então essa foi a nossa live Mulher líder de equipe. Mulher líder de equipe. Um último versículo de Peter Senge. Ele diz que o futuro das organizações e nações dependerá cada vez mais da capacidade de aprender coletivamente. Na verdade, eu já tinha falado sobre essa frase. Então, esse foi a nossa live do mês de dezembro, mulher líder de equipe, o 11º tema da série Você por Inteira. Né? Então, nós falamos aqui a importância de trabalhar em equipe, né? A importância de nós entendermos que cada um precisa fazer a sua parte. E nós precisamos ajudar na divisão desse trabalho, aprender a delegar para que todos contribuam, para que não ficamos sobrecarregadas, né? Querendo fazer tudo, dar conta de tudo. Nós não somos Mulher Maravilha. Nossa sabedoria, nossa potência, nós somos poderosas em ser sábias para poder dividir o trabalho, tá certo? Então, nós falamos aqui de 3 atitudes práticas que nós precisamos exercer para podermos efetivamente trabalhar em equipe, tá certo? E ajudar a dividir esse trabalho. Que é primeiro buscar nos conhecer cada vez mais sobre quem somos, sobre as nossas fragilidades, sobre as nossas potencialidades, tá certo? Quando nós nos conhecemos, nós buscamos nos atualizar, que é a segunda atitude. Nós buscamos nos atualizar, nós não ignoramos a mudança, nós conscientemente mudamos de posição, tá certo? Nós nos atualizamos, porque nós queremos crescer, nós queremos evoluir, nós queremos avançar. Nós não ignoramos esse conhecimento, tá? De nós mesmas. E a terceira, a gente compartilha, tá certo? Então, uma vez que eu sei de mim, uma vez que eu me atualizo, eu quero compartilhar como que eu fiz, né, para melhorar. E compartilhando, você vai estar ajudando outras pessoas também a mudarem as suas posições, a mudarem de comportamento, tá certo? Enfim, você fazendo a diferença no seu meio. Então, este foi o nosso tema de hoje, Mulher Líder de Equipe. Eu espero que tenha feito sentido para você. Obrigada, Adriana, que esteve aqui desde o início. Foi muito bom a sua companhia. Espero que tenha feito sentido. Se fez, depois curte. Eu vou depois colocar essa live lá no YouTube, que hoje não consegui gravar simultaneamente, não consegui programar, mas tá tudo certo. Foi gravado aqui no Instagram e depois eu consigo usar a gravação para colocar no YouTube também, tá certo? Esse foi o nosso tema de hoje, Mulher Líder de Equipe. Obrigada por sua presença. Nós então nos encontramos no próximo tema, que eu já falei aqui, dia 16, né? Deixa eu ver aqui nossa próxima data. Nossa próxima data será nosso último tema, 16 de dezembro, com Mulher Mentora, tá certo? Um grande abraço. Bom final de semana. Até mais.
Música